Olá, entusiastas da ciência! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio fascinante do Mistérios da Ciência. Eu sou a Nova, a sua analista científica, e hoje vamos desvendar os segredos ocultos por trás de uma das estruturas mais formidáveis do planeta. À primeira vista, esta imensa cadeia montanhosa parece apenas uma formação geológica comum, perfeitamente integrada à natureza. No entanto, muito abaixo dessa superfície rochosa e aparentemente inofensiva, esconde-se uma das fortalezas mais impenetráveis já construídas pela humanidade. Hoje não vamos apenas observar, vamos dissecar essa estrutura implacável a partir da perspectiva pura da física estrutural. Preparem-se para uma jornada analítica profunda sobre engenharia extrema e forças colossais. Esta é a instalação de enriquecimento de urânio de Fordow, localizada no Irã. Uma estrutura concebida com um nível de sofisticação que desafia a imaginação, construída literalmente escavando o interior de uma montanha inteira. A instalação encontra-se protegida sob uma impressionante camada de 80 metros de rocha granítica maciça, formando um escudo geológico natural. Trata-se de uma verdadeira obra-prima da arquitetura moderna aliada à engenharia militar de precisão. A solidez dessa barreira é tão monumental que até mesmo as potências militares globais, como os Estados Unidos, precisariam repensar fundamentalmente suas estratégias antes de considerar um ataque. É uma fortaleza blindada, virtualmente imune a armamentos convencionais comuns. Mas agora, como cientistas e pensadores críticos, vamos formular uma pergunta altamente provocativa. E se essa gigantesca fortaleza de granito fosse atingida pelo orgulho da engenharia militar sul-coreana? Estamos falando do colossal míssil Ryumu-5, apelidado de monstro, carregando uma ogiva devastadora com incríveis 8 toneladas de massa densa e implacável. O que ocorreria? O que aconteceria no nível físico fundamental? Hoje, não vamos nos basear em especulações superficiais ou mera ficção militar. Nós vamos aplicar as rigorosas leis da física clássica, inserir as variáveis cruciais nas equações de energia e resistência dos materiais, e buscar a resposta exata. Vamos transformar a tela do nosso canal em um laboratório de simulação de alto nível. Utilizaremos um motor de física avançado para simular detalhadamente os resultados da energia cinética extrema. Imaginem a magnitude do impacto criado quando uma barreira de granito sólido de 80 metros de espessura colide violentamente com uma massa metálica de 8 toneladas, despencando dos céus a uma velocidade terminal assombrosa de Mach 10. É um cenário limite. A premissa da física cinética é brutalmente simples. Se o alvo não pode ser perfurado de forma limpa, ele será invariavelmente esmagado e fragmentado pela transferência de energia. Esta será uma demonstração científica rigorosa do verdadeiro mecanismo de destruição profunda empregado pelo Ryumu-5. Mas antes de iniciarmos a simulação de impacto, precisamos entender o alvo. Vamos analisar meticulosamente a posição estrutural do lado defensor. Quão formidável é de fato essa camada de rocha granítica de 80 metros que envolve e protege a instalação nuclear de Fordow? O granito não é uma rocha qualquer, é uma rocha ígnea intrusiva, forjada nas profundezas da Terra sob pressões e temperaturas extremas ao longo de milhões de anos de resfriamento. A composição rica em cristais de quartzo entrelaçados e feldspato silicatado confere a esta rocha propriedades mecânicas extraordinárias. Ela atua como uma armadura natural perfeita, possuindo uma resistência à compressão que desafia os limites da engenharia civil. Para compreendermos isso quantitativamente, precisamos observar os dados de testes de tensão mecânica em laboratório. A resistência à compressão do granito puro em condições normais atinge valores impressionantes que variam de 100 a 250 megapascais. Traduzindo esses números para a nossa realidade cotidiana, isso significa que essa formação rochosa é, no mínimo, de 3 a 10 vezes mais dura e resistente do que o concreto estrutural utilizado na construção de arranha-céus. Com uma coraça natural dessa magnitude, acumulada em uma espessura aterradora de 80 metros contínuos, bombas aéreas convencionais padrão não passariam de meros arranhões na superfície. A energia dissipada pelas explosões comuns simplesmente ricochetearia para a atmosfera, incapaz de romper as ligações atômicas densas do silicato. Mas a defesa não termina na geologia. As instalações de Fordow não são apenas cavernas vazias rudimentares escavadas sob as rochas. Para proteger o núcleo vital da instalação, os engenheiros construíram um sistema complexo,
Foram erguidas paredes de proteção duplas e até triplas, utilizando concreto armado de altíssima resistência, criando um invólucro artificial formidável dentro da própria abóbada de rocha dura. Um detalhe crucial da engenharia estrutural aplicada aqui é o design do teto. A parte superior da instalação foi meticulosamente projetada com uma estrutura em arco contínuo. O objetivo físico dessa curvatura é distribuir a imensa pressão estática externa exercida pelas milhares de toneladas de rocha para os pilares laterais de sustentação, aliviando o centro da estrutura. O arco é uma das formas mais mecanicamente estáveis e perfeitas concebidas pela humanidade, um princípio geométrico utilizado desde a grandiosa era do Império Romano. Essa estrutura é brilhante porque converte o peso vertical esmagador em força de compressão lateral, guiando essa força pelos flancos até ancorar lá no leito rochoso inferior, garantindo uma integridade insuperável. Essa configuração arquitetônica é matematicamente otimizada para suportar a imensa pressão litostática e mitigar drasticamente o risco de desabamento em ambientes subterrâneos profundos. Os engenheiros iranianos aplicaram esses princípios clássicos de transmissão de carga com uma inteligência notável, criando uma câmara que desafia a gravidade e as forças de esmagamento. Além dessa abóbada principal, o interior da instalação é um labirinto engenhoso. Existem inúmeros pilares de sustentação maciços e anteparas divisórias interconectadas. Este design de compartimentalização rigorosa não é acidental. É uma estratégia de contenção de danos. Se uma seção específica sofrer impacto e colapsar, a estrutura impede que o dano se propague em cadeia. Dessa forma, isola-se a falha estrutural, minimizando a devastação geral e preservando as operações nas áreas adjacentes. Sob a ótica estrita da engenharia de estruturas, a instalação de Fordow representa um exemplo extremo e fascinante de maximização do poder defensivo passivo. É o ápice da arquitetura de sobrevivência projetada para resistir aos cenários mais apocalípticos. Para termos uma base de comparação do quão resistente isso é, consideremos a famosa GBU 57 MOP, a colossal bomba anti-bunker que é o grande orgulho do arsenal dos Estados Unidos. Mesmo essa maravilha da engenharia destrutiva não consegue garantir uma aniquilação total quando confrontada com esse monólito de granito de 80 metros de espessura que protege a montanha Fordow. Os dados balísticos indicam que o poder de penetração máximo da bomba MOP é de cerca de 60 metros em estruturas de concreto armado comum. Consequentemente, aplicando as leis de densidade e resistência dos materiais, é fisicamente impossível que essa bomba consiga perfurar 80 metros de granito puro de altíssima densidade em um único e solitário ataque cinético. Diante dessa blindagem impenetrável, surge um enigma tático. Como podemos sequer localizar com precisão uma instalação que está oculta tão profundamente nas entranhas da Terra? É exatamente neste ponto crítico que a brilhante ciência da tecnologia de detecção por satélite entra em cena, demonstrando que não existem segredos absolutos perante as leis imutáveis do universo. Por mais profundo que um complexo seja enterrado, ele não pode escapar da segunda lei da termodinâmica. A física nos ensina que toda a energia térmica gerada pelo maquinário no interior da instalação precisará inevitavelmente ser dissipada para o ambiente externo. A entropia sempre aumenta, e um isolamento termodinâmico perfeito é uma impossibilidade física absoluta. No coração pulsante de Fordow, milhares de centrífugas operam incessantemente, girando a velocidades supersônicas vertiginosas para realizar o complexo processo de enriquecimento de urânio. O atrito mecânico contínuo gerado pela rotação frenética dessas máquinas colossais produz uma quantidade massiva de calor residual que precisa ser rigorosamente e constantemente controlada. Somado a isso, temos o calor massivo exaurido pelos gigantescos sistemas de refrigeração de ar, essenciais para evitar o derretimento do maquinário. Toda essa energia térmica acumulada migra lentamente pelas fissuras rochosas e dutos, causando alterações microscópicas, porém mensuráveis, na temperatura da superfície geológica da montanha, revelando a sua presença oculta. Lá do alto, satélites de reconhecimento infravermelho, orbitando silenciosamente no vácuo do espaço, estão calibrados para detectar precisamente essas minúsculas anomalias termais. Em nítido contraste com o frio natural e constante das montanhas de granito ao redor, os sensores ópticos de alta sensibilidade do satélite capturam assinaturas de calor completamente anormais e artificiais,
Essas assinaturas térmicas manifestam-se como ondas eletromagnéticas na faixa do infravermelho, irradiando de forma não natural apenas em áreas geométricas muito específicas. Para os olhos da ciência analítica, isso funciona como uma impressão digital irrefutável de uma instalação nuclear subterrânea em pleno funcionamento. É uma evidência energética impossível de mascarar. Além disso, os rastros térmicos tornam-se ainda mais evidentes e concentrados ao redor dos mastodontes dutos de ventilação, cuja função primária é exaurir o ar quente e circular ar fresco nas profundezas. Por mais engenhosamente que esses dutos sejam camuflados com rochas falsas e vegetação, a pluma de ar quente expelida na atmosfera fria brilha intensamente nos sensores. Esse fluxo constante de energia térmica dissipada jamais escapará ao olhar vigilante e implacável das câmeras infravermelhas de última geração. Sob a perspectiva rigorosa da ciência e do espectro eletromagnético, uma couraça de rocha de 80 metros de espessura torna-se tão transparente e reveladora quanto uma simples janela de vidro cristalino num dia ensolarado. Com as coordenadas geoespaciais e a profundidade exata da instalação identificadas com precisão milimétrica pela termodinâmica, resta-nos resolver um único e colossal problema de engenharia militar. Como podemos obliterar essa formidável e espessa casca de granito endurecido e desferir um golpe fatal diretamente em seu coração mecânico vital? É o desafio supremo da física. É exatamente neste ponto crítico da nossa análise que a grande estrela da nossa simulação de hoje entra em cena com força total. O míssil balístico sul-coreano Ryumu-5. A partir deste momento, vamos deixar a teoria da detecção de lado e começar a operar a mecânica pura e implacável da destruição física. Preparem-se para entender o poder da massa e da velocidade extremas. Ao examinarmos as especificações técnicas desclassificadas do Ryumu-5, somos imediatamente confrontados com dados que causam espanto até nos engenheiros mais experientes. O aspecto mais assustadoramente impressionante desse vetor não é o seu alcance, mas o peso colossal da sua ogiva. Este é um artefato concebido para reescrever as regras do engajamento em alvos profundos. Estamos falando de uma arma que lança um bloco monolítico de tungstênio, ou uma liga de metal de altíssima resistência pesando incríveis 8 toneladas, para além da atmosfera terrestre, apenas para deixá-lo despencar de volta à superfície sob a fúria da gravidade. Uma massa de 8 toneladas é mais de 10 vezes superior ao peso das ogivas de mísseis balísticos táticos comuns. Isso nos leva a uma questão científica natural. Por que os engenheiros se dariam ao trabalho monumental de projetar, construir e lançar uma ogiva tão absurdamente pesada e difícil de manobrar? A resposta para esse dilema não reside na química dos explosivos, mas nas equações elegantes e brutais da energia cinética contidas na física clássica newtoniana que todos conhecemos. Ao contrário das armas convencionais, este míssil não confia primariamente no poder destrutivo gerado pela detonação química de uma carga explosiva. Em vez disso, seu design inteiro é otimizado para maximizar a aniquilação física pura gerada quando um objeto de massa monstruosa colide com um obstáculo rígido a uma velocidade hipersônica aterrorizante. É um martelo cósmico. Contudo, lançar um projétil de tal magnitude não é uma tarefa trivial. É um pesadelo logístico e de engenharia termodinâmica. O peso total do sistema Ryumu-5 no momento da ignição é estimado em mais de 36 toneladas de massa inercial. Lançar esse leviatã de metal a partir de um veículo lançador móvel terrestre exige cálculos físicos de um nível de precisão absurdo. É aqui que brilha a inovadora tecnologia de lançamento a frio, ou cold launch. Se os engenheiros utilizassem o método tradicional de lançamento a quente, onde o motor principal do foguete entra em ignição violenta ainda dentro do tubo de lançamento confinado, as consequências seriam desastrosas. O veículo lançador seria instantaneamente derretido ou severamente deformado. Isso ocorreria devido ao inferno de chamas de altíssima temperatura e à pressão de exaustão inconcebível necessária para erguer 36 toneladas de pura inércia contra a atração gravitacional. De acordo com a terceira lei de Newton, a lei de ação e reação, a força de recuo que a plataforma móvel teria que suportar excederia em muito os limites estruturais do aço. Para contornar esse colapso estrutural iminente, o Ryumu-5 adota o engenhoso método de lançamento a frio. Neste sistema, um gerador de gás de altíssima pressão é ativado na base do tubo.
Essa expansão de gás atua como um pistão pneumático titânico, ejetando fisicamente o míssil inteiro para fora do container de lançamento sem acender os motores principais inicialmente. Somente após o míssil ser impulsionado a uma distância segura, pairando no ar a mais de 30 metros de altura, livre do veículo lançador, é que o motor de foguete de combustível sólido do primeiro estágio entra em ignição. A partir daí, com uma explosão controlada e furiosa, ele começa sua ascensão brutal rumo à estratosfera, deixando um rastro de fumaça e fogo para trás. Esta sequência de manobras não é um capricho estético, é uma escolha de design absolutamente mandatória para preservar a integridade estrutural da plataforma de lançamento. Durante esse processo de ejeção balística em fração de segundos, a relação dinâmica e o alinhamento vetorial entre o centro de gravidade do míssil e os pontos de apoio hidráulico do veículo devem ser perfeitos. Esses cálculos exigem uma precisão matemática assombrosa. Qualquer falha microsegundo no controle do momento de inércia gerado quando dezenas de toneladas de massa se deslocam instantaneamente para cima, alterando o centro de gravidade do conjunto, poderia resultar no tombamento catastrófico de todo o veículo lançador. É um delicado balé mecânico de forças extremas. A engenharia de defesa sul-coreana alcançou uma proeza ao dominar esse equilíbrio físico extremo com perfeição operacional. Após cruzar as densas camadas atmosféricas e atingir o pico da sua trajetória parabólica, já no vácuo gélido do espaço sideral, o Ryumu-5 altera seu vetor de navegação. Ele se alinha perfeitamente e inicia uma queda livre aterrorizante rumo ao alvo. Acelerada incessantemente pela implacável atração gravitacional do planeta, esta ogiva maciça de 8 toneladas reentra na atmosfera terrestre, ganhando velocidade exponencial a cada milissegundo de queda. A partir desse exato instante, inicia-se uma batalha termodinâmica selvagem e impiedosa contra a resistência aerodinâmica imposta pelas moléculas de ar em alta densidade. Ao rasgar a densa camada de ar troposférico em velocidades hipersônicas, a energia cinética é convertida em energia térmica de forma brutal. A temperatura na superfície do revestimento da ogiva dispara instantaneamente para milhares de graus Celsius devido ao atrito extremo. O ar ao redor ioniza-se tão intensamente que a ogiva é engolida por um envelope de plasma superaquecido. Surpreendentemente, graças a avanços revolucionários na ciência dos materiais, o escudo térmico protetor da ogiva do Ryumu-5 é capaz de suportar esse inferno termodinâmico sem sofrer degradação estrutural e, o mais importante, sem perder sua velocidade terminal avassaladora até alcançar o espaço aéreo imediatamente acima do alvo estratégico designado nas coordenadas. Os modelos físicos estimam que a velocidade terminal no momento exato do impacto atinja marcas superiores a Mach 10. Para contextualizarmos a magnitude disso, estamos falando de um objeto sólido e denso, com a massa equivalente à de um caminhão pesado de 8 toneladas, voando e colidindo a uma velocidade inimaginável de aproximadamente 3,4 km por segundo. Neste ponto crítico, é hora de resgatarmos aquela equação fundamental de energia cinética que aprendemos nas aulas de física do ensino médio. A energia cinética representada por E' é igual a 1 meio multiplicado pela massa do objeto multiplicado pelo quadrado da sua velocidade. Esta fórmula simples esconde um segredo matemático aterrorizante quando aplicada a armas hipersônicas. Como a energia cinética é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade, qualquer aumento na velocidade multiplica o poder destrutivo de forma puramente exponencial, e não linear. Ao inserirmos os dados de 8 toneladas e Mach 10 nesta equação geométrica, os resultados numéricos que saltam da calculadora são tão absurdos que desafiam a nossa intuição sobre danos físicos. Se realizarmos os cálculos precisos, a energia cinética pura liberada instantaneamente no milissegundo em que esta ogiva metálica colide brutalmente com a superfície rochosa da Terra é mecanicamente equivalente à força gerada pela detonação simultânea de centenas de toneladas de explosivos TNT de alta potência. É um volume de energia concentrada assombroso. Podemos afirmar, com rigor científico absoluto, que un macizo bloco de metal puro, desprovido de un único grama de material explosivo o componente químico volátil, abriga em seu momento de inércia uma energia destrutiva que rivaliza diretamente com o rendimento de armas nucleares táticas de baixo calibre. É a vitória do design aerodinâmico e da mecânica clássica.
Agora, vamos visualizar nosso cenário de impacto. O míssil Ryumu-5, carregando toda essa formidável e monstruosa energia cinética acumulada em sua queda livre, choca-se de frente com a inabalável barreira de granito endurecido que protege as instalações de Fordal. É o encontro definitivo entre a força aparentemente imparável e o objeto supostamente inamovível. Para calcular os efeitos imediatos dessa colisão titânica, aplicaremos a elegante equação de aproximação de profundidade de penetração, formulada pelo lendário físico Isaac Newton. De acordo com os princípios da mecânica de fluidos de Newton, aplicados a impactos em hipervelocidade, a profundidade máxima que um projétil pode penetrar em um alvo sólido é governada por uma razão. Essa razão crucial é determinada pela densidade estrutural do próprio projétil em relação à densidade do material do alvo, multiplicada pelo comprimento total do projétil penetrador. Vamos assumir, com base em evidências de engenharia de defesa, que a ogiva massiva do Ryumu-5 seja forjada a partir de uma liga metálica de tungstênio de densidade ultra alta. A densidade volumétrica do tungstênio puro orbita em torno de impressionantes 19 gramas por centímetro cúbico. Esse valor é mais de 7 vezes superior à densidade estrutural do granito maciço, que registra em média apenas 2,7 gramas por centímetro cúbico. A física é clara: quanto maior a disparidade de densidade e mais longo for o projétil cinético, mais fundo ele conseguirá rasgar e abrir caminho através do material-alvo antes de dissipar sua energia. Essa é a conclusão mecânica fria e direta extraída das leis de Newton. No entanto, por mais extrema que seja a densidade da liga de tungstênio e por mais alucinante que seja a velocidade hipersônica de impacto, a realidade geológica impõe limites severos. A espessura de 80 metros de granito contínuo e ininterrupto é uma barreira colossal que desafia abertamente os limites da física dos materiais. No exato instante da colisão em hipervelocidade, a própria ogiva metálica, mesmo sendo feita do material mais denso conhecido, também é submetida a uma tensão de reação mecânica e térmica de proporções apocalípticas. Sob tais pressões esmagadoras que ocorrem em frações de milissegundo, até mesmo o resistente tungstênio, que possui uma dureza estrutural substancialmente maior do que o aço forjado, pode sofrer deformações plásticas severas, derreter devido ao atrito brutal ou simplesmente estilhaçar em milhares de fragmentos metálicos se não for capaz de suportar a tensão extrema. Vamos agora analisar os dados resultantes da nossa rigorosa simulação no motor de física. O Ryumu-5, despencando furiosamente a Mach 10, colide e oblitera a superfície externa do granito, vaporizando a rocha instantaneamente e escavando uma cratera de proporções monstruosas em milissegundos. A ogiva penetra com violência e rasga as primeiras dezenas de metros. A energia cinética é tão massiva que a rocha granítica ao redor do trajeto de penetração é literalmente derretida e transformada em plasma devido à compressão e atrito extremos. No entanto, à medida que avança pelas entranhas da montanha, a ogiva enfrenta uma resistência exponencial. Eventualmente, ela perde todo o seu momento linear e para, consumida pela fricção. Os rigorosos cálculos da nossa simulação termomecânica demonstram de forma conclusiva que é fisicamente quase impossível perfurar de forma limpa e perfeita 80 metros contínuos de granito sólido de alta densidade. A ideia de perfurar o teto de um bunker subterrâneo profundo com um único ataque cinético direto, como se fosse uma agulha perfurando papel, é inviável. A esmagadora probabilidade apontada pelos modelos matemáticos é que a pesada ogiva de tungstênio exaurirá completamente sua colossal reserva de energia cinética e ficará presa, fundida à rocha circundante a uma profundidade que varia entre 30 e 40 metros. Metade do caminho. Sendo assim, podemos concluir que o Ryumu-5 falhou em sua missão de aniquilação? Absolutamente não. E é exatamente a partir dessa aparente falha mecânica de penetração que os fenômenos físicos mais fascinantes, complexos e destrutivos começam a se desenrolar em nossa simulação. O verdadeiro terror existencial imposto pelo míssil Ryumu-5 não reside na sua capacidade de agir como uma simples agulha perfurante ou uma broca de alta velocidade. O propósito fundamental, brilhante e letal dessa arma cinética de massa extrema é chocar violentamente e abalar toda a vasta massa rochosa geológica que compõe a montanha. Pensemos na lei da conservação da energia. A energia não pode ser criada nem destruída
apenas transformada. Quando a colossal energia cinética gerada pelo impacto abrupto da massa de 8 toneladas, a Mach 10, é repentinamente interrompida na rocha em milissegundos. Para onde vai essa força assombrosa? Ela não desaparece no vácuo. Esse choque de proporções épicas é transmitido de forma integral e quase sem perdas para a densa matriz de granito sólido que cerca a cratera. Quando uma quantidade tão inimaginável de energia é focada repentinamente em um ponto estreito, gera-se instantaneamente uma formidável onda sísmica de origem artificial. Estamos falando de um terremoto localizado de magnitude extrema, criado por mãos humanas em uma fração de segundo. Ondas sísmicas mecânicas propagam-se através de meios sólidos contínuos, como esta densa camada de rocha granítica, a velocidades espantosamente altas e eficientes. Essas ondas destrutivas viajam a velocidades que alcançam múltiplos quilômetros por segundo através do manto rochoso. Para usar uma analogia do nosso mundo físico cotidiano, o processo mecânico é exatamente idêntico às poderosas vibrações sonoras e físicas que se espalham de forma concêntrica quando golpeamos um gigantesco sino de bronze com um martelo de aço maciço. A monstruosa onda sísmica artificial forjada pelo impacto brutal do rio Mu 5 atravessa a barreira restante de granito sólido de 80 metros em um mero piscar de olhos. Ela viaja implacavelmente para baixo e colide violentamente com as estruturas reforçadas e os tetos em arco do complexo de bunkers subterrâneos. É neste exato momento que a física revela seu aspecto letal. Aqui testemunhamos o fenômeno central e o mais devastador da mecânica da fratura estrutural, o temido efeito de lascamento, conhecido na engenharia militar como spalling. O processo ocorre da seguinte forma: quando a onda sísmica de altíssima energia, que viaja na forma de uma onda de compressão brutal, desce através da densa massa rochosa e encontra repentinamente uma cavidade. Como vasto espaço vazio no interior do teto do bunker, as leis da propagação de ondas ditam uma mudança abrupta. Ao atingir a interface entre a rocha sólida e o ar rarefeito, a onda de compressão não consegue continuar. Ela é violentamente refletida de volta para a rocha, mas inverte sua polaridade mecânica. Ela se transforma instantaneamente em uma onda de tensão. A natureza da força altera-se de uma força que esmaga os átomos juntos para uma força que tenta arrancar luz de suas posições. Aqui reside a fraqueza fatal. Materiais de construção robustos como a rocha granítica natural e o concreto armado artificial são excepcionalmente e maravilhosamente fortes para suportar forças de compressão constantes, como o peso das montanhas. No entanto, esses mesmos materiais são estrutural e inerentemente fracos, quase frágeis, quando submetidos a forças de tensão ou tração abruptas. Quando a massiva onda de compressão sísmica é subitamente convertida em uma onda de tensão devido à reflexão acústica, uma força de dilaceramento interno inconcebível é gerada no interior da matriz da rocha e do concreto do teto. A superfície inferior do teto de concreto, incapaz de resistir a essa força de tração repentina e avassaladora, que tenta rasgá-la, sofre uma falha estrutural catastrófica e instantânea. Ela é literalmente estilhaçada e despedaçada em grandes blocos afiados e em alta velocidade. É este violento fenômeno de fragmentação por tração acústica que os engenheiros chamam de spalling. Para facilitar a compreensão, esse fenômeno físico de spalling opera sob os exatos mesmos princípios biomecânicos do trauma de força contundente em humanos. Imagine um soldado usando um colete à prova de balas de Kevlar. Mesmo que um projétil de fuzil de alto calibre não consiga perfurar o tecido balístico e atingir a pele, a energia cinética do impacto não desaparece. O impacto brutal deforma o colete e transfere uma onda de choque mecânica tão violenta para o corpo que pode fraturar costelas maciças e lacerar órgãos internos vitais, causando hemorragias internas fatais sem que haja uma única gota de sangue externa ou perfuração visível. Sem sequer precisar perfurar a rocha de 80 metros, o míssil Ryumu 5 realiza o mesmo feito. Ele desencadeia remotamente uma aniquilação estrutural interna profunda, forçando a abóbada de proteção do bunker subterrâneo a colapsar sob seu próprio peso e conteúdo. Visualize o cenário infernal no interior do bunker. Enormes blocos de granito estilhaçado e concreto armado, pesando de dezenas a centenas de toneladas cada, despencam do teto como uma chuva de meteoros.
Por mais robusta e engenhosa que a estrutura em arco tenha sido projetada para resistir à pressão vertical constante, ela torna-se completamente inútil e vulnerável diante de uma onda de choque dinâmica que torce, distorce e dilacera seu leito rochoso fundamental de sustentação. As instalações críticas abrigadas em seu interior seriam pulverizadas sob o peso dos escombros. No entanto, a verdadeira e mais fatal fraqueza da instalação nuclear de Fordow não reside apenas na probabilidade de colapso físico imediato do teto. O cenário que deve causar os maiores pesadelos aos engenheiros iranianos, muito além do impacto bruto de toneladas de rocha caindo devido ao efeito Spalling, é o mecanismo físico invisível de colapso em cadeia induzido pela onda. Precisamos manter em mente o objetivo primário deste alvo estratégico. É uma instalação de enriquecimento de urânio em larga escala. As máquinas centrífugas projetadas para enriquecer os isótopos de urânio são maravilhosas da engenharia mecânica de ultraprecisão. Seus rotores cilíndricos internos giram a taxas alucinantes de dezenas de milhares de rotações por minuto no VAR. Para operar de forma segura e eficiente, essas máquinas mantêm um estado de equilíbrio giroscópico assombrosamente perfeito. Devido a essa tolerância zero a falhas, elas reagem de forma extremamente sensível e volátil a até mesmo vibrações externas microscópicas, o que a física nos diz que ocorrerá quando um choque mecânico externo massivo atingir de forma abrupta. Esses rotores delicados que estão girando em velocidades hipersônicas sob condições de equilíbrio tão tênues, quando as brutais e inescapáveis ondas sísmicas artificiais geradas pela detonação cinética do rio Mu, 5 atingirem com fúria os alicerces e o piso da instalação subterrânea, milhares de centrífugas perderão simultaneamente o delicado equilíbrio de seus eixos de rotação. No exato instante em que um rotor interno, pesando dezenas de quilos, girando a velocidades supersônicas intoleráveis, desvia 1 milímetro de seu eixo ideal e colide violentamente contra a parede estática do revestimento externo da máquina, a energia cinética rotacional é liberada. A centrífuga se estilhaça e se autodestrói de forma explosiva, fragmentando-se como uma granada gigante. O aspecto mais aterrorizante e incontrolável desse cenário físico não é o fato de que a destruição ocorre de forma isolada em uma única unidade. Os estilhaços metálicos em alta velocidade, gerados pela explosão cinética catastrófica de uma única centrífuga desestabilizada, voarão pelo ar e atingirão implacavelmente as estruturas das centrífugas vizinhas altamente pressurizadas. As máquinas recém-destruídas, por sua vez, rasgarão violentamente a complexa rede de tubulações de alta pressão que as interconectam. Como um efeito dominó mecânico e inexorável, inicia-se uma reação em cadeia de destruição totalmente incontrolável. Durante este processo caótico, o gás hexafluoreto de urânio, que é uma substância altamente tóxica, radioativa e corrosiva, vazará de forma incontrolável e preencherá letalmente toda a atmosfera confinada do interior da instalação. Em última e definitiva análise, com apenas alguns breves e brutais segundos de vibrações sísmicas artificiais geradas pelo impacto de um único disparo magistral do rio Mu, 5. Toda a linha de enriquecimento de urânio de última geração, construída a duras penas durante décadas, será implacavelmente reduzida a uma montanha inútil e irreparável de sucata retorcida e radioativa. Essa foi a nossa simulação baseada na destruição calculada gerada por apenas um míssil Ryumu, 5 isolado. No entanto, na doutrina de guerra moderna implacável, os estrategistas militares e analistas não se contentam e jamais confiam o sucesso de uma missão a um único disparo. Para garantir a aniquilação física absoluta e inquestionável do alvo estratégico, os militares da Coreia do Sul empregariam, sem sombra de dúvida, a formidável tática de ataque duplo, ou Tandem Strike. Esta tática sofisticada é um método definitivo e supremo concebido pela engenharia militar moderna para superar de forma inteligente e bruta as rígidas limitações físicas dos materiais. O ataque em tandem consiste na técnica extremamente complexa de disparar mísseis balísticos sequenciais com trajetórias milimetricamente ajustadas para atingirem exatamente o mesmo ponto geográfico. O primeiro e devastador Ryumu-5 atinge a superfície virgem de granito, escavando violentamente uma cratera de dezenas de metros de profundidade através da transferência de energia cinética. Esse primeiro impacto colossal
enfraquece severamente e compromete fatalmente a matriz estrutural e a tensão de compressão do granito remanescente. Apenas alguns segundos cruciais depois, o segundo implacável míssil Ryumu 5 mergulha dos céus e penetra cirurgicamente e com precisão letal diretamente no fundo da cratera fumegante que acabou de ser escavada pelo seu antecessor. Como a tensão de compressão natural do maciço de granito já foi esmagada e vastas redes de micro e macro fissuras já se propagaram profundamente na rocha devido ao primeiro choque titânico, a segunda ogiva pesada encontra uma resistência física substancialmente menor. Ela é capaz de penetrar muito mais fundo nas entranhas da montanha antes de liberar sua própria onda sísmica letal. Podemos comparar essa tática implacável a um combo perfeito e mortal de artes marciais de alto impacto. O primeiro golpe violento existe puramente para estilhaçar e remover o escudo denso do oponente, enquanto o segundo golpe fatal, que segue quase imediatamente, visa perfurar diretamente o coração agora desprotegido do alvo. É a física da destruição operando em sua eficiência máxima. Para que essa formidável tática de ataques múltiplos em sucessão rápida seja executada com sucesso no mundo real, o erro circular provável, ou CEP do míssil, precisa ser de uma precisão cirúrgica extrema. Um objeto denso e massivo despencando em velocidades hipersônicas de Mach 10 desde o espaço sideral deve ser capaz de se alojar milimetricamente no mesmo buraco escavado. A tecnologia de sensores e sistemas de orientação de armas desenvolvida pela Coreia do Sul atingiu esse nível de precisão de ficção científica. Neste ponto, podemos traçar uma comparação fascinante e reveladora. As filosofias fundamentais de destruição arquitetônica que guiam a bomba antibunker GBU 57 MOP dos Estados Unidos e o Ryumu 5 sul-coreano são paradigmas completamente opostos. A formidável MOP americana é lançada lentamente da barriga de bombardeiros furtivos de alta altitude, cai acelerada apenas pela aceleração padrão da gravidade, penetra a rocha protegida por um invólucro metálico espesso, em seguida, detona uma carga massiva de explosivos químicos em seu interior. Ela é um bisturi cirúrgico dependente de explosões para gerar a onda de choque. Em contraste absoluto, o Ryumu 5 sul-coreano minimiza drasticamente ou até elimina a necessidade de qualquer composto explosivo instável. Ele aposta absolutamente tudo na força bruta e letal da energia cinética pura gerada pela equação implacável da velocidade de Mach 10 combinada com uma massa monstruosa de 8 toneladas. É física newtoniana aplicada em sua forma mais destrutiva. Se a bomba MOP americana é uma lança afiada projetada para perfurar armaduras, o míssil Ryumu 5 é o equivalente moderno a um ariete cósmico gigantesco projetado para esmagar e derrubar as muralhas inteiras do castelo pela pura força do impacto contundente. Os Estados Unidos, com sua supremacia aérea global incontestável, podem se dar ao luxo de voar bombardeiros B-2 lentamente. No entanto, voar bombardeiros pesados até o espaço aéreo inimigo exige horas preciosas de planejamento e voo, além do imenso risco estratégico de ter que penetrar e sobreviver às densas e avançadas redes de defesa antiaérea do inimigo. Há uma fraqueza tática inerente na velocidade e no tempo de resposta desse tipo de ataque. É aqui que os mísseis balísticos mudam completamente o jogo. A guerra do futuro não será decidida apenas por quem possui a blindagem mais espessa, mas por quem compreende e manipula as leis fundamentais da física com maior maestria. Tecnologias de pulsos eletromagnéticos, ou PEM, poderão atuar em conjunto com ataques cinéticos, fritando os circuitos eletrônicos das centrífugas antes mesmo que a onda sísmica estilhasse o teto de concreto. A eterna corrida armamentista entre a lança e o escudo, entre a energia destrutiva e a resistência estrutural, é, em sua essência mais pura, um reflexo direto da evolução de nossa compreensão científica básica. Quem domina os segredos íntimos da termodinâmica, da dinâmica dos fluidos e da mecânica clássica newtoniana, dita as regras inquebráveis do campo de batalha tecnológico moderno. Espero que esta simulação profunda tenha instigado a sua curiosidade intelectual sobre como a física mais fundamental molda o nosso mundo, até mesmo em suas facetas mais letais e complexas. Se você é apaixonado por dissecar os mistérios do universo através da lente rigorosa da ciência, não se esqueça de se inscrever no Mistérios da Ciência. Eu sou a Nova e vejo vocês no próximo episódio.